Nós vimos aqui alguns exemplos de como trabalhar com a interligação de classes, né? E eu quero fazer uma cópia deste exemplo aqui e mostrar que isso aqui poderia ficar um pouco, ir crescendo demais essas informações e poderia ficar um pouco complicado de a gente poder trabalhar sempre por aqui. Então, veja, nós vamos fazer uma cópia disso e apresentar também uma outra forma que nós temos de eh, fazer essa apresentação das classes, né? Então, nós estamos usando o exemplo 2 de classes aqui. Deixa eu voltar no navegador e aqui nós vamos usar o classes 2. Eu vou manter aqui por enquanto este, esse material para a gente ver como ele está sendo apresentado, né? Esse quadro aqui que é a parte de inspecionar os elementos, né? Que nós temos. Então, nós estamos com as classes 2. Eu vou chamar aqui de interligação de classes 2. E o que nós vamos fazer agora é apresentar esses dados aqui, ó, de uma outra forma, chegando no mesmo resultado, né? Neste caso, chegando no mesmo resultado. O que nós queremos fazer é, ao invés de a gente colocar aqui diretamente a classe específica que nós vamos trabalhar, né, nós vamos colocar aqui um objeto, né, que nós queremos renderizar, né? Então, nós vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, essa mesma informação, nós vamos chamar de, sei lá, vamos chamar classe do quadro. E aqui nós vamos criar um objeto, né, classe do quadro, e na realidade ela vai ter aquela informação aqui dentro, né? Então ela vai ter negrito, eu posso associar com esse valor aqui, mas eu teria que colocar como dis.importante, se eu quiser, né? Assim, ó, né? E urgente, eu posso simplesmente vir aqui já e fazer direto, deixa eu só fazer isso aqui melhor, né? Assim, e urgente eu vou colocar ele como true. Posso fazer assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu criei uma classe, objeto, né? Deixa eu colocar lá embaixo para facilitar a nossa visualização. Eu vou aplicar, ó, aqui eu vou aplicar classe objeto. O que vai acontecer? Negrito vai ser verdadeiro ou falso? Ele vai pegar aqui esse diz importante, né? Então, se diz importante for true, ele coloca true. E urgente, ele vai colocar como true. Eu não vou usar essa informação aqui, ó. Vou escrever direto true. Só para mostrar duas formas que nós temos de poder apresentar esse dado e dizer que as duas formas estão corretas, né, de nós apresentarmos isso. Então, nós vamos falar que nessa classe quadro que eu estou associando essa div, negrito, neste caso, é true, porque ele está lendo importante, que é aqui, e é true. E urgente é true também. Então, eu vou salvar isso aqui. Vou agora verificar o resultado, né? E o resultado que nós temos é aquela classe sendo apresentada para nós. Ele, na classe 2, ele colocou um quadro urgente, né? Quadro urgente. Ele não colocou o negrito, então vamos verificar aqui. Diz ponto importante, ele não leu assim. Deixa eu colocar um true aqui, se ele vai ler. True, né? True aqui. Pronto. Ele vai agora, bom, ele carregou também o negrito e colocou o negrito aqui também, né? Ele não leu aqui esse importante está aqui dentro, claro, porque eu não estou lendo, eu não estou acessando de fora do Dara, né? Não estou acessando daqui de fora, né? Então não faria nem sentido acessar por aqui, né? Se eu colocasse direto igual importante, né? Ele, ele também não conseguiria interpretar isso aqui, né? Não sabe quem é importante para ele poder acessar. E o diz ponto importante, ele ia procurar aqui alguma informação, uma propriedade computada, tal, não precisa, não tem, né? Então ele não achou. Se eu tivesse aqui uma outra propriedade, pode até ser que ele funcionasse. Então, eu vou tirar esse importante fora, né? E pronto. Nós temos aqui esse exemplo sendo apresentado. Se eu colocar um urgente igual a false, né? Então, agora eu volto e ele está em negrito, mas não está urgente o texto, tem negrito, mas não é urgente o texto. Então, com isso aqui, facilita um pouco mais a nossa forma. Posso tanto colocar como um dado, como também apresentar isso aqui para nós, né, dessa forma, como um, eu vou deixar assim só por enquanto, né, é um dado que nós temos para apresentar. Depois eu vou mostrar um outro exemplo fazendo isso aqui usando uma propriedade computada, né, apresentar isso de uma forma com uma propriedade computada. Eu vou fazer aqui
para nós um novo exemplo, eu vou diminuir isso aqui, ó, para um quadro de 100 por 100, né? Pronto, vai ser só um quadro um pouco menor. Nós vamos ter aqui, ó, um quadrinho menor, né? E vou colocar aqui para nós agora um outro quadro desse, assim, um exemplo de classes CSS2, né? Fazer isso aqui, eu vou apagar isso, né? E vou chamar classe quadro computado. Assim, né? Só para nós vermos. Ó. E eu posso fazer com que esse dado aqui, essa classe quadro aqui também, como nós definimos, seja um computed. Assim, ó. Então, classe quadro computado, né? Nós fazemos ele como se fosse um objeto, né? Então, ele vai ser assim, ó. Ele vai dar um return, e agora sim ele vai me retornar um objeto com essa informação. Classe quadro computado. Né? A gente já viu que as propriedades computadas, elas são como se fosse um método, né? Uma função, e elas me retornam um valor parecido com isso aqui, ó. Mas então, agora, ó, eu tenho uma classe 2. Deixa eu voltar aqui no exemplo. Vou atualizar. E ele não carregou, porque classe quadro computado não está definido. Vamos ver o que ele não definiu aqui. Classe quadro computado, com um R a mais, computador. Voltamos no exemplo e eu tenho aqui as duas classes sendo definidas, ó. Mas nessa classe computado abaixo, né, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, porque no quadro como um todo, eu vou colocar uma margem, só para que a gente possa espaçar ele um pouco mais, né? Margem de 10 pixels. E nesse quadro computado, eu vou falar que ele tem a cor vermelha. Então, eu vou colocar um true aqui, ó. True aqui, ó. Ele tem a cor vermelha, eu espacei um pouquinho mais eles, né? E agora aqui sim, ó, como a gente tinha feito antes, eu vou colocar aqui um importante definido, ó, importante igual a false, né? Assim, ó. E aqui eu vou pegar this.importante, né, como classe computada. E aqui tem uma forma que pode ser interessante nós, então, usarmos, né, métodos com propriedades computadas, ao invés de mexermos diretamente nos dados, né? Olha só. Então, ó, this.importante é false. Ó. Então, nesse exemplo aqui, ele conseguiu ler o this.importante, que antes nós não tínhamos conseguido ler quando nós estávamos dentro do data aqui, né, desse método data. Nós não tínhamos conseguido ler, mas dentro de uma classe computada, né, de uma propriedade computada, sim, eu consigo fazer uma leitura dessas propriedades que estão aqui dentro, porque elas podem ser dinâmicas, né? E pode ser muito importante para mim aplicar ou não uma classe conforme algum valor que tá sendo armazenado dentro dos meus dados, dentro das minhas propriedades. Então, aqui eu tenho um exemplo interessante de quando utilizar as propriedades computadas para definir os valores de uma classe.